Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, para que possamos estudar, para que possamos, juntos em pensamento e em vontade, estabelecer uma conexão com aqueles que nos auxiliam, estão sempre ao nosso lado, mas que no exercício da matéria, dos 5 sentidos, não temos tanta oportunidade de ver ou sentir. O exercício da espiritualidade, o exercício do espiritismo, o exercício dessa condição que nos foi ofertada para que pudéssemos entrar em contato com outra dimensão e entendermos que a vida é muito mais do que aquilo que a matéria nos oferece, nos trouxe consolo, nos trouxe a imensa luz que nos clareia. Clareia o nosso caminho, clareia nossos pensamentos, clareia qualquer condição que possamos estar vivendo. Então, nesse momento em que não importa em que tempo ou espaço, porque nesse instante dessa transmissão, é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, exatamente às 8h22 da noite. Mas a qualquer momento, qualquer pessoa pode acessar através da internet esse estudo. Então, é exatamente nesse exato momento, não importando o tempo e espaço, que estamos ligados em pensamento, através da espiritualidade, através da vontade, nos reportando a Jesus, como se estivéssemos sentindo a brisa do mar da Galileia, como se estivéssemos próximos a Ele, e aquela voz se tornasse um cântico de paz, um cântico de segurança, um cântico de consolo, um cântico de lugar. Estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, é nos fazer mais próximos de Jesus. E que alegria que é sentir a sua presença, que extraordinário é sentir a sua mansidão, a sua paz, e todas as oportunidades que nos oferece. Então, não importa o que você esteja sentindo agora. O que importa é o que você está recebendo neste momento. Então, vamos mudar a nossa frequência vibratória através da nossa vontade e do nosso pensamento. Vamos juntos, neste momento, nos ligar à imagem de Jesus, à presença de Jesus. É exatamente neste momento que o mundo silencia. É neste momento que somos convidados à sua presença. Porque hoje nós vamos falar da prece dominical. Falar da prece dominical é trazer Jesus à nossa presença, mais do que nunca. Porque nós já aprendemos que as preces que são ditas maquinalmente, elas não têm o aporte, a força, a energia suficiente para alcançar o objetivo, porque nós não estamos ligados a ela. É maquinal. Tudo o que transforma o que nós sentimos. Então, que possamos sentir neste momento a presença de Jesus, para que o Pai Nosso se configure, abra e expanda a nossa consciência, abra e expanda a nossa amorosidade, para que juntos, neste momento, possamos também colaborar com esta humanidade, colaborar com qualquer situação de desequilíbrio, de dor, sofrimento, solidão, que alguém possa estar experimentando. Fomos convidados, ninguém está aqui à toa.
por acaso. Então, cada um de nós é uma frequência, é uma mente, é um espírito que está se ligando a todos os outros que neste momento oram, meditam, visualizam a paz e a alegria para esta humanidade em transição, porque a transição ela ocorre conosco, acima de tudo. Não importa onde estejamos, não é? Então, o que é a oração, afinal? A oração é a sublimidade do pensamento. Acho isso perfeito. A oração é a sublimidade do pensamento. É quando a criatura tenta alcançar o Criador, elevando o seu pensamento através do seu padrão vibratório. E é isso que nós vamos experimentar hoje. Desejo a todos um bom estudo e que possamos alcançar o nosso objetivo. Então, o que nós fizemos? Os itens que nós vamos estudar hoje são itens longos, porque frase a frase da prece, ela foi explicada, ela foi conduzida pelos espíritos. Então, vamos iniciar. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. E porque pode substituir todas, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. Portanto, substitui toda e qualquer prece quando ela é sentida. Temos a ideia perfeita, a consciência e a sentimos. É verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para que outrem o que se pediria para si mesmo. Portanto, é o princípio da caridade, é um ato de adoração e de submissão que irá nos trazer aquilo que de fato nós necessitamos, não é? Então, o que nós vamos aprendendo? Que nós temos tudo o que necessitamos nesta vida para a nossa evolução. E o ato de nós nos resignarmos, o ato de nós aceitarmos a vida como ela se configura, não quer dizer que nós não trabalhemos para a nossa melhora, mas devemos aceitar e não nos queixar, porque Deus, Ele provê, e nós recebemos tudo o que necessitamos, de fato, para a nossa caminhada. Então, seguindo, nos é dito, o profundo sentido contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. Dizem-na decorada como uma fórmula cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida, e quase sempre esse número é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e em uso dos círculos da magia. Mais uma vez, o que os espíritos vêm nos ensinar é nos tornar leves, é nos tornar independentes nessa jornada de reencontro a Deus, de reencontro à nossa pureza, de reencontro à nossa luz, de reencontro à nossa vocação original. Nos ensina e nos despe, retira de nós toda e qualquer ferramenta que possa intermediar esse encontro que é nosso, porque Deus já nos habita. Só que nós não entendíamos, hoje nós entendemos. Então, para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho e com a assistência dos bons espíritos, a cada posição da prece foi feito um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Esse foi um pequeno resumo da introdução e agora nós vamos ao Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o mais pequeno inseto até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende graças. Nós já sabemos que era necessário, ainda numa época mais primitiva da nossa jornada nesta terra, que nós reconhecêssemos Deus como nosso Deus único. E não continuássemos adorando imagens, adorando pedras, adorando lugares, porque nos foi ensinado a forma mais simples de nos aproximarmos da criação original. Como nós não precisamos de símbolos, não precisamos de números, não precisamos de objetos, também não precisávamos e não precisamos de templos, não precisamos de intermediários, porque o Pai nos habita. E é isso que singelamente nós vamos aprendendo através de Jesus, que simplificou, que trouxe à tona para nós o verdadeiro sentido de religar-se a Deus e de aprendermos a aceitar o que temos e de aprender a honrar, acima de tudo, o nosso Pai. Porque realmente, de fato, sem amar a Deus sobre todas as coisas, nós não conseguimos progredir. Porque nós estamos deixando de amar a nós mesmos e amar a criação. Compreender esse princípio é muito libertador. Eu preciso me religar a Deus. Porque enquanto eu não fizer isso, eu não me reconheço, eu não reconheço ninguém, eu não reconheço nada. É através do nosso Pai que nós vamos nos ligando. Então, a necessidade é essa. Por isso, Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, ajudariam-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se como fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que fossem gravadas na consciência de cada um. Chegará o dia em que todos vós reconhecerão o Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis será vosso reino na terra. Quando nós nos distanciamos da ideia original e da fonte de tudo, que é o Senhor nosso Deus, nós estamos nos afastando de sua lei, que traz em si a paz, que traz em si a justiça, que traz a equanimidade, que traz o equilíbrio de tudo e de todos. À medida em que nós vamos alargando, por isso a doutrina ela nos liberta, porque nós vamos saindo do nosso centro e vamos enxergando o entorno, enxergando cada vez mais e descobrimos que através dos outros, é através do exercício do amar, do ajudar, do aliviar o fardo do fraco, de sustentar aqueles que precisam de ajuda, que nós vamos encontrando a alegria, o sentido da vida. É extraordinário. Então, mergulhar nessa prece é mergulhar. É como se nós estivéssemos ouvindo melodias,
compreendendo formas e conceitos que escapam aos nossos sentidos, é muito mais do que imaginamos. É um roteiro seguro, de fato, para nós encontrarmos o que precisamos. Então, seguindo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E os espíritos nos orientam. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, e obedecer vossas leis e se submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então, mais uma vez, é uma forma sublime de compreendermos que é necessário que façamos a vontade do nosso Senhor, aceitando com resignação os acontecimentos da nossa vida, porque nós recebemos a coragem, nós recebemos a paciência necessária que vai nos robustecer, né? Para que aquilo que nós entendemos por conflitos, dor, sofrimento, problemas, não sejam mais, porque nós temos a fé que nos sustenta é a certeza absoluta de que Deus vela por nós. Sem esse conceito, sem essa certeza, de fato, é doloroso passar por todas as nossas, aquilo que nós chamamos de conflitos, de provas e de expiações. Seguindo ainda mais, nos é dito: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação a fim de que exercite sua inteligência pela procura dos meios de preencher as suas necessidades e o seu bem-estar. Que menorizemos esse trechinho. Sem o trabalho, ficaríamos estacionários e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje significa que para tê-lo e para que ele nos nutra de fato, nós necessitamos trabalhar por ele. E muitas vezes aquilo que nós consideramos como trabalho é aquele que nos dói o corpo, que nos estressa, que nos traz problemas. Esse trabalho, enquanto o entendemos desta forma, não irá nos nutrir a nossa alma, porque a verdadeira nutrição ela está ligada à gratidão, ela está ligada a um esforço diário de nos mantermos dignos, de nos mantermos equilibrados, porque se ora o meu trabalho, ele me tira a paz, ele não é dignificante, eu gostaria de ter um outro trabalho, ou eu não o tenho, que eu trabalhe através dos meus pensamentos, através da prece, da oração, do trabalho no bem incessante, para que assim, através dessa condição que eu atraio e que eu crio de bem-estar, eu também possa ter um trabalho que vai gerar recursos financeiros e que possa me dar não só dignidade material para aquilo que eu necessito, mas também a dignidade moral que eu tanto desejo. Nós precisamos entender que quando nos é dito, tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto, significa que nós realmente evoluímos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma colocação de Chico, porque ele diz que nós evoluímos vertendo líquido. Nós evoluímos através das lágrimas, do suor do trabalho, do suor do nosso corpo.
Esse é o caminho seguro da evolução, porque quando nós vertemos lágrimas, significa também que eu posso estar vertendo a lágrima pela gratidão, pela alegria, pelo dever cumprido, por uma sensação interna de satisfação, não só pelo sofrimento. Mas se eu estou em plena provação e não suporto e pranteio essa provação, isso não quer dizer que eu esteja me afastando daquilo a que eu me programei. Eu estou vivendo aquela condição, mas é através da prece, é através da oração que eu vou conseguir, de fato, me conectar com Deus e ganhar a força que eu preciso para seguir a minha vida. Quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por descuido, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Uma vez que na Terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. E é exatamente isso que eles nos dão, não é? A força e a coragem. Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa outra anterior, pois sois justo. Preservai-nos, meu Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos. Quanto consolo, quanta orientação, porque se nós já compreendemos a lei de causa e efeito, se nós entendemos já que nós tivemos incontáveis vidas e que nessas incontáveis vidas nós temos débitos a saldar, é neste exato momento, porque temos a certeza de que o nosso Pai é justo, que estamos vivendo aquilo que nós chamamos de problema, de dor, de sofrimento, é o remédio que nós estamos recebendo, que vai de fato através do nosso suor, das nossas lágrimas, nos arrebatar da culpa, do peso de atos que por imaturidade, por desconhecer, por ignorância, ou por muito orgulho, vaidade, por deformidades morais, tenhamos cometido. Por isso, ler o Evangelho é aquilo que regula o nosso dia. Felizes aqueles que têm o hábito de ler o Evangelho todo dia. Eu sempre acho graça, eu sempre acho interessante, porque às vezes eu me trato como uma criança, graças a Deus. Às vezes eu estou brava, às vezes eu estou com algum desequilíbrio, ou impacientada, ou com dor no corpo, não importa o estado que eu esteja. E aí eu leio o Evangelho, é a hora, o momento que eu tenho, ou se eu tenho a felicidade de iniciar o meu dia com essa rotina espiritual. Quando eu leio aquele trecho, é ali que eu me coloco no meu devido lugar. Nesta vida. Na programação que eu aceitei, que eu desejei. Pois eu entendo que aquilo que é o ponto difícil para mim, é onde eu tenho que focar e que eu tenho que ser grata, porque é através dele que eu vou avançar. E aí o Evangelho vai nos regulando, nos trazendo a lucidez e nos consolando. Porque tudo passa, não é? E isso também vai passar. Isso também vai passar. E quando nós somos orientados, né, para que Deus nos preserve da inveja, é muito comum atualmente, com a vida virtual, que a maior parte de nós desfruta, e ainda mais nesse momento em que, pelo menos aqui no Brasil, estamos ainda em isolamento, muitos de nós, por exemplo, essa palestra está sendo transmitida pela internet, eu não estou fisicamente, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Agradeço a Valde o esforço dele hoje, né, da gente poder estar vivendo esse momento.
Então é através da mídia social, por exemplo, que nós invejamos felizes daqueles que percebem isso. Porque enquanto o outro posta uma figura de alegria, uma imagem, uma foto, um filme de algo que foi bem sucedido, de uma comida, de um ambiente, de uma viagem, de um livro. Quando nós vemos a imagem de pessoas que mostram claramente o quanto elas estão satisfeitas e nós não estamos, nós sentimos inveja. Nós sentimos um desejo profundo de viver aquilo também. Mas precisamos entender que a foto ela registra um breve momento, uma filmagem, um breve momento, mas não registra o dia todo daquela pessoa. E quando nós entendemos isso, nós percebemos a nossa humanidade. Aliás, é muito bom que a gente possa falar sobre essa condição, não é? Porque Jung, ele nos orienta da seguinte maneira, eu acho que isso cabe muito bem nesse momento, quando ele nos diz assim, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pois, ao estar em contato com outra alma humana, mesmo que virtualmente, mesmo que pela mídia, mesmo que pelos Insta, Facebook ou qualquer outro aplicativo, eu compreenda que aquela pessoa, aquelas pessoas são humanas, assim como eu. E assim eu vou seguindo o meu dia, assim eu vou seguindo a minha história, com a certeza de que se eu quero mais sorrisos para mim, eu devo ser esses sorrisos. Seguindo ainda o livro, quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por seu descuido, sua imprevidência, sua ambição e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Uma vez que na terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos coragem e força de cumpri-la. Esse trecho eu já li. Vamos seguindo. Perdoai nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que vos devem. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos. Solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar nossos esforços para não contrair novas dívidas. Na caridade, nos ensinastes a maior das leis. Mas a caridade não consiste somente em amparar o semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. É nesse momento que nós precisamos compreender que quando nós desejamos ser perdoados, nós precisamos também viver esse perdão. Mas que o perdão ele não se estabelece somente pelo que nós falamos ou pelo nosso comportamento. Essencialmente, esse perdão ele tem que vir do nosso coração, do nosso sentir. Porque quando ele existe, eu não tenho necessidade de falar. Nesse experimento que se tornou a minha vida profissional, no experimento que se tornou esse voluntariado de muitos anos nessa casa espírita, por exemplo, eu pude observar, não só na minha família, no meu trabalho, mas também com as pessoas com quem eu trabalhei voluntariamente, com os assistidos, não importa, o quanto nós fazemos a leitura do outro, e o outro faz a leitura sobre as nossas verdades de forma inconsciente. Então, nós nos esforçamos através da aparência física, do tom de voz, nossas colocações, para que o outro se sinta bem. Mas se eu
julgo o outro, se eu critico o outro, e não precisa ser abertamente, é sutilmente nem eu percebo. O outro também está percebendo. E aí surge um desconforto e eu perco a oportunidade de aprender com essa outra pessoa. Porque a vida é um eterno aprendizado e nós estamos aprendendo uns com os outros. Portanto, o nosso coração é a nossa verdade, o nosso sentir é a nossa verdade. Nós nos esforçamos por pensar, nós nos esforçamos por construir condições que possam nos elevar. Mas estabelecer essa ligação sem o sentir, a criação de Deus não vai perceber. A caridade, ela também se apresenta dessa forma. Seguindo a nossa leitura, as perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e não amaldiçoar aqueles que, com suas maldades, nos dão a oportunidade de perdoar-lhes. Opa! Agora é que é o momento mais difícil, muito difícil. Hoje mesmo eu experimentei isso, através de uma pessoa, né, que foi orientada a ser grata àquela pessoa que se tornou um grande desafio para ela. E aí essa pessoa me disse, isso é a coisa mais difícil, eu não vou conseguir, eu tentei, eu venho tentando, mas como? Eu não consigo pensar em algo bom na hora que essa pessoa está sendo tão arrogante. Sabemos o quanto é nessa hora que vem a dificuldade, mas quando nós temos o hábito de ler o Evangelho, temos o hábito de estudar a doutrina, nós entendemos, como é dito aqui, que aceitar sem lamentações as provas, as perseguições, os desafios que chegam até nós, é nos curarmos de nós mesmos, porque o que está do lado de fora é o que nos habita. Então, se eu quero a paz, eu tenho que ser a paz. Se eu quero bons relacionamentos, eu tenho que ser boa ao relacionar-me com os outros. Se eu quero amor, eu tenho que ser o amor. Oh, criancinhas de Jesus, eu me coloco nesse ponto também. Tudo já nos foi dito. Nós temos que tirar o véu do nosso olhar, do olhar espiritual, para nós entendermos o que há por trás dessas experiências. Nada é em vão, nada é ao acaso, tudo é lição que precisamos aprender. E muitas vezes estamos sendo testados, não é? O nosso orbe é de expiação e provas. Pronto, esse conceito já nos liberta demais. Seguindo, abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas. Assim se explicam todas as desigualdades da vida terrena. E é fato, porque é exatamente ao tomarmos consciência disso que sabemos que nós vamos ter mais oportunidades, mas que nos cabe no agora não contrair mais dívidas. Porque essa vida é o que eu vim estudar e o que eu vim aplicar. E eu preciso passar para um outro estágio. Então, que não deixe para depois aprender a matéria que está sendo me dada nesse momento, e ela vem através daquelas pessoas bem próximas de nós, através do meio em que eu habito. Seguindo com a leitura. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar.
devemos meditar, ler e reler esse trecho, porque se somos assediados, se nos inspiram maus pensamentos, é porque nós estamos, de fato, nessa sintonia. Precisamos pensar no que nós pensamos. Essa é a nossa realidade. O estado consciencial nosso. Porque se nós desejamos ter a boa companhia, não só de encarnados, como também de outras dimensões, nós precisamos ser essa boa companhia para eles. E é assim que nós vamos nos libertando, seguindo com a leitura. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos. Quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. Senhor meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Queridos, nós estamos em plena transição planetária, estamos caminhando, estamos no último estágio da expiação, das expiações e provas. Nós estamos caminhando para a regeneração, onde século a século nós vamos nos ver livres do mal, dos desequilíbrios, da doença, de tudo aquilo que nos aflige. Se nós meditarmos no Pai Nosso, se nós orarmos com devoção, se nós nos entregarmos às leis de Deus, se nós seguirmos esse roteiro tão simples que Jesus nos deixou, muito mais prazeroso, satisfatório, equilibrante será o nosso dia, serão os nossos dias. E assim nós vamos resistir às queixas, às lamúrias, aos julgamentos, às críticas que são tão comuns, às doenças morais que ainda temos. Finalizando a nossa leitura, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos. Dai-nos, Senhor, inspirando-nos, eles que nos inspiram com maus pensamentos. Assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme vossa santa vontade, e não a nossa. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência, e em particular, é neste momento que eu preferi ler, para que, quem sabe, nós também aprendamos a usar o Pai Nosso como o que nos é dito, uma forma de ajudarmos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados, amigos nossos ou inimigos nossos, e muitos nós nem sabemos que estejam em sofrimento. Então é neste momento que nós podemos formular os agradecimentos e falando o nome dessas pessoas que são caras ao nosso coração ou que nos busquem ajuda. Porque aqueles que fraquejam, aqueles que estão em dificuldade, em desequilíbrio, sempre buscam aqueles que já experimentaram a sua melhora através da fé, do encontro com Deus, do encontro com Jesus. Então, que pensemos e que possamos trazer o Pai Nosso para a nossa rotina como se estivéssemos de fato ante nosso Deus. E falando de forma simples, muito objetiva, muito sentida.
já com a consciência de que nós aceitamos a vida como ela se apresenta para nós neste dia e neste momento, sabendo que depende deste dia e deste momento o meu futuro próximo, como o meu futuro mais distante. Que possamos compreender que sem a presença de Deus e que Jesus veio nos apresentar, veio simplificar, sem essa companhia nós não vamos avançar. Tomara que eu consiga trazer à minha memória um pequenino conto que eu acho que vai finalizar muito bem o que nós podemos conversar hoje, que nos mostra a diferença entre o bambu e uma árvore frondosa, forte, de copas largas. Se trouxermos à nossa mente neste momento o bambu esguio longo, de diâmetro tão pequeno, perto de uma árvore que muitas vezes 4 pessoas necessitam abraçar. Então, nesse pequenino conto, um neto, ele se dirige ao avô, porque após uma tempestade, ele fica impressionado vendo aquela árvore frondosa caída. Ela não resistiu à tempestade e o seu tronco rachou e ela estava pendida ao solo. E o neto observou que o bambu se mantinha e ficou intrigado. Vovô, por quê? E aí o vovô foi nos apresentando a metáfora do bambu como uma forma muito lúdica e simples de entendermos o que é o viver. Então, de forma muito objetiva, ele nos diz que o bambu, ele leva muito tempo enraizando-se, a ponto de toda a vegetação ao entorno florescer, crescer, expandir-se. E o bambu parece que não brotou ainda, não vingou. Aos olhos atentos do observador, onde está o bambu? No entanto, os anos se passam e em 5 anos surge o bambu. E junto a ele, à medida em que ele cresce, vão surgindo novos galinhos e dali vão surgindo novos bambus. E é ali que vem uma grande lição e que nós devemos hoje trazer para nós. Quando nós observamos o bambu de longe, parece que ele é grande, que ele tem uma estrutura larga, mas ao nos aproximarmos, descobrimos que ele é formado de vários bambus, não é um só. Então nós chamamos de soqueira. E ali está uma grande força do bambu. Ele cresce, aceitando todos os que crescem à sua volta, porque juntos eles são um só. Juntos eles mostram uma força extraordinária para resistir ao tempo e às intempéries da vida. E mais uma condição extraordinária do bambu, porque ele cresce e ele tem uns nós. Esses nós, se nós trouxermos para a língua portuguesa, os nós também se referem a nós, pessoas, várias pessoas. O bambu tem vários nós, ele não tem vários eus. A felicidade está em compartilhar. A felicidade está em aceitar. A felicidade está em crescer juntos. Outra condição que vale a pena nós prestarmos atenção é que é através desses nós que ele vai crescendo forte. Porque esses nós permitem que ele vergue com estrutura e com força, porque é o aprendizado da vida. Então, para nós, humanos, os nós são as dificuldades, são as provas, são as expiações do nosso dia a dia. E se nós entendermos que elas de fato nos fortalecem e nos elevam
qual bambu, que busca o céu e que resiste às tempestades porque ele se verga, mas ele não quebra, portanto ele é resiliente. Se nós seguirmos olhando a natureza, que é uma forma de respeitar a lei de Deus, na observação de tudo e de todos, harmoniosamente e com profunda gratidão, nós vamos viver a experiência do agora, do hoje, como uma prece. O nosso ser, o nosso praticar, o nosso pensar há de ser uma permanente prece, como uma luz que vai permanecer em nós, porque a luz, ela não vai se apagar, só se eu desejar. Então que fiquemos na paz de Jesus, lembrando que a presença dele se faz a todo instante. É só nós abrirmos essa cortina da matéria, a cortina do ego, a cortina do muito saber, de muita informação, e possamos trazer o sentir, porque ele se apresenta, como todos também os bons espíritos, que ele encaminha para a nossa vida, para nos ajudar, para nos despertar, para nos ensinar. Ali o perfume dele. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos habite, agora e sempre. Muito obrigada pela oportunidade do estudo, que tenhamos todos muitos bons motivos para estarmos satisfeitos e gratos, porque se não tivermos esses bons motivos, que possamos criar, sendo gratos. Quanto mais eu agradeço, mais motivos eu tenho para agradecer. Boa noite, meus queridos, e até uma próxima. Precisamos da prece. Falei tanto em prece que eu acabei me desligando desse encerramento. Então vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade em que a personagem Jaqueline deu tchau. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos e rogar que neste momento seja a espiritualidade a nos trazer a mente, as ideias, a vontade, a expressão que se aproxime das qualidades que precisamos, dos valores, das condições, que nos aproxime da evolução que tanto desejamos. Portanto, vamos agradecer. Vamos agradecer a todos os que estão ligados neste momento ao estudo, a toda a espiritualidade que nos assiste e que participou ativamente deste momento e continua participando. Vamos agradecer a Jesus, que é o farol da nossa vida. E vamos nos inspirar todos juntos agora, trazendo a imagem do Rabi da Galileia, este ser de luz tão profunda e tão imensa que basta uma pequenina fração para que nós nos sintamos acolhidos, envolvidos, animados,
com força, com a coragem para lidar com os nossos afazeres e com a nossa realidade. Jesus, estamos nos sentindo neste momento na Galileia. Estamos aos teus pés, como criancinhas que somos, no nosso aprendizado. Somos crianças, porque estamos nos tornando simples no pensar, simples no sentir, simples no agir. E por mais que não consigamos tocar a tua túnica, nem alcançar a sombra que é projetada de ti neste momento, que nem sombra é, pura luz se faz, a nossa vontade, o nosso querer nos aproxima de ti e sentimos tocar a sua túnica, tocar os seus pés. E através deste momento sublime, todas as tempestades que ainda abrigamos em nosso ser se acalmam. Respiramos como há muito tempo não experimentávamos. É tão manso, é tão tranquilo este momento, que parece que nunca vivi outro momento que não fosse esse. Ah, Senhor Jesus, que desejo irresistível, que vontade irresistível de jamais me afastar de tua presença, pois tu és luz, tu és paz, tu és amor, tu és de fato tudo o que estamos necessitando para descortinarmos a verdadeira vida. Já nos sentimos abençoados sem pedir, já nos sentimos sãos sem pedir. E agora aprendemos, Jesus, que para estarmos e vivermos essa condição, basta nos tornarmos crianças ante ti, simples, e nos aproximarmos de tua luz e do teu amor. Trago a tua imagem, a tua presença ao meu ser, e nela irei permanecer. Que assim seja, Jesus, e que todos possam, que estejam necessitando do teu amparo, da tua luz, das tuas palavras, alcancem através dos nossos sentires, do nosso sentimento, o que estão, na verdade, precisando neste momento. Obrigada, Senhor Jesus. Muita paz a tudo e a todos. Que assim seja.